Então, essa proteção de Deus, o Emmanuel começa trazendo assim para a gente que quando é que a gente pede essa proteção? Nas Quando a horas gente precisa. Mas geralmente ele diz assim, quando está tudo bem, né? Quando as coisas estão difíceis, a gente pede ajuda, né? Mas quando é que a gente fala assim, não mexe nas coisas, que em time que está ganhando não se mexe. Quando é que a gente faz isso? Quando está tudo bem, geralmente no plano físico, Sim, sim. né? Isso. Tudo bem aqui na E às Terra. vezes, quando a gente acha que está tudo bem, às vezes estamos vivendo uma situação bem negativa e a gente acha que está tudo bem. E aí também a gente, né, quase que despreza qualquer ajuda porque não precisa. Então é aquela ilusão que às vezes nos sentimos acima do bem e do mal, nos sentimos fortes para enfrentar qualquer coisa, mas a qualquer coisa é sempre voltada para o plano material destrutivo, porque tem muitas coisas que envolvem a matéria que são construtivas, né? Mas às vezes, quando estamos nos sentindo muito poderosos, é um momento de repensar a caminhada, porque senão a gente se perde nas ilusões. E eu acho que quando as coisas começam a ficar difíceis no plano físico, quando a gente começa a se desesperar um pouco, né? Uma doença grave, a perda de um ente querido, alguma situação que tira a gente do prumo no dia a dia, um conflito com alguém. Isso tudo vai criando situações assim com a gente que a gente se esquece. A gente se esquece dessa proteção divina, ou esquece que ela está constante, que ela é constante. É muito fácil a gente se eu diria assim, se desequilibrar, né? Se desarmonizar. E isso na verdade é uma enfermidade da alma, né? O Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando a gente se desequilibra, a gente está criando uma enfermidade. E a gente se desequilibra assim, muito fácil ainda porque estamos nesse aprendizado, né? Ainda estamos do simples ignorante passando para algum conhecimento aqui. Mas é um trabalho constante esse sentir esse amparo sempre, não importa o que esteja acontecendo, não importa quão escuro esteja o tempo, não importa quão o diagnóstico da enfermidade, quão difícil isso seja, acho que isso que é importante para a gente começar a sentir, né? É porque também é muito natural a gente não sentir esse amparo em todos os momentos, porque quando estamos felizes, a gente também atribui a nós mesmos, né, o valor daquele processo que estamos vivendo. Se eu não for, já pensou, eu sou o máximo. A gente sempre se superlativa nessas horas. E nas horas que é de dor, nós achamos que estamos desprezados, estamos esquecidos, né? Então, a gente procura o centro, procura as igrejas, procura qualquer pessoa que faça uma benzedeira e qualquer para poder a gente se aprumar, porque a gente acha que realmente o divino, aquele que é o dono do mundo, aquele em quem a gente deveria crer em qualquer situação, a gente sente como se tivesse desamparado e não amparado pelo divino sempre. Então, nessas horas de maiores dores, de maior empecilho que a gente tem na vida, é que a gente tem que lembrar que nesse momento a gente está super amparado. Até porque a gente termina ficando, às vezes, mais doente ou com mais problemas, porque justamente a gente começa a praguejar mais, começa a dizer coisas que fazem com que o mal-estar cresça mais do que deveria, e às vezes a gente fica pior. Então, nessas horas que a gente está mais rodeado
né, de amparo. Então a gente tem que, nessas horas, deixar passar aquela situação daquele homem velho e descrente, ou aquele homem velho, homem que eu digo homem e mulher, viu? A gente fala homem assim que é para poder maltratar, mas os homens somos dois. Mas lembrar que daquele homem velho de outrora que não cria em nada. Nós agora somos diferentes, né? Então, não é concebível a gente estar quase toda semana aqui no centro, lendo, aprendendo, vivendo momentos, né, de profunda paz quando vamos ao passos ou fazemos algum tratamento, e aí, se a doença demora de passar, eu começo a já ficar desconfiada. Esse negócio não está funcionando comigo. Mas quando a gente está em dores, seja ela física ou moral, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, eu sou responsável por isso que eu sinto. Ninguém é culpado. Eu me deixei ficar assim. Só que agora eu não aguento mais, eu quero mover isso de mim. E para mover isso de mim, não existe mágica. O processo que eu fiz nas minhas encarnações, colocando essas pedras dentro de mim, no meu caminho, né, deixando essa desordem espiritual em mim, vai ser agora eu vou viver um outro processo reencarnatório, que eu não sei quantas reencarnações serão, se nessa eu vou fechar a tabela ou não, mas eu vou ter que ter toda a paciência para trilhar esse caminho de volta para casa. Eu chamo de volta para casa, porque parece que quando a gente está na dor, a gente está jogado em algum canto, assim, né, desprezado. Então, essa volta ao divino, essa volta ao Pai, né, é como o filho pródigo, né, que o Rafa disse no outro dia, né, aquela de volta para casa, quando a gente está mesmo lá se sentindo um lixo de dor, de falta de esperança, essa volta tem que ser com muita sinceridade, com muita certeza íntima de que é esse o caminho certo para a nossa cura. Não a cura que a gente estabeleceu, mas a cura que já foi estabelecida para o nosso crescimento e desenvolvimento, que é aquela cura íntima, é aquela cura completa. Nós não, nós no mundo físico a gente vai buscando paliativo, né? Liga lá aqueles reels agora, né? E ó, esse chá é bom, ó, essa fruta é ótima, ó, aquele coisa. E aí a gente fica, se pudesse, a geladeira estava repleta logo de tudo, e a gente ia todo dia ficando cada vez mais jovem. E não é aí, por aí, né? Então a gente tem que ter essa racionalidade que se chama, eu acho que isso se chama, é a gente começar nessa encarnação a construir alguma fé que seja mais robusta do que a que a gente construiu na última existência. Então, na última encarnação, a fé que a gente construiu não foi boa. E olha que a gente se acha pessoas positivas, bacanas, né? Estamos aqui. Mas a fé que estamos agora vivendo, ela está sendo, Ave Maria, às vezes ela está saindo lá do rasteiro de antigamente e está tomando alguma forma, porque estamos mais persistentes nessa ideia de que é bom ser bom. Né? Quando a gente tem essa ideia que através da melhoria íntima a gente vai melhorar tudo ao nosso redor, né? Dentro das necessidades de todos, né? Então a gente não pode virar também aquele, como é que chama? Não, é Poliana, eu gosto dela, sabe? Eu gosto de Poliana, porque antes de você ser positivo que negativo, né? Mas às vezes Poliana parece ser meio doida. Se você for muito poliano, for fazer vídeo, olha, eu vou internar essa mulher. Mas se na hora a gente tivesse o espírito de Poliana, a gente tinha pulado muita fogueira. Não? Com certeza. Bom, mas esse pular de fogueira aí, acho que a gente está pulando muitas fogueiras já há muito tempo, né? E é um exercício, eu acho que existem alguns exercícios práticos para a gente fazer nesse desenvolvimento da fé. Mas eu lembro muito de um estudo que Divaldo faz sobre gratidão. E ele é muito engraçado, porque ele vai contando assim que Dona Joana aparece para ele, e ele está ali todo no final de uma palestra todo
feliz da vida, e ela falando assim: "Tá feliz por quê?". Ele falando assim: "Ah, eu tô feliz porque deu tudo certo, a palestra foi ótima, todo mundo ficou contente". E ela falou assim: "Você já pensou em agradecer por todo o mal que não te aconteceu? Já pensou se furasse o pneu do carro que estava te trazendo, você já não chegava aqui, você tá agradecendo por isso também?". E aí ela vai continuando, ela falou assim: "Mas você tá agradecido também por todo o mal que te acontece? Porque se não fosse eles, você não estaria fazendo, né, você não teria a força que você tem hoje, você não teria a fé que você tem hoje, você não teria todas as condições que você tem hoje para pra falar com a sua própria experiência, não é mesmo?". Então é um trabalho que nem sempre é fácil, né, você agradecer as coisas de ruim que acontecem com a gente, Lina, tô maluca, mas, quando Joana nos coloca isso, esse exercício, é assim, para a gente entender que a vida não é só essa daqui, né, nós estamos passando por estamos aqui para tomar um cafezinho, eu estou aqui para tomar um cafezinho com Lina, mas o espírito já está aí há muito tempo, né, já estamos aqui há muito tempo. E se a gente não se forçar, a vida no dia a dia, ela toma muito do nosso tempo e muito da nossa atenção. Se a gente não se esforçar, fizer um esforço maior para se perceber como espírito, se tratar como espírito, e mais importante, tratar tudo isso com o sentido da imortalidade, fica a gente fica muito limitado, né, a gente se acaba ficando, assim, muito preso no pagar as contas, no vamos resolver o problema daqui, desse dia. Mas o ser bom, né, ser bom, fazer alguma coisa de bom, fica para quando der. E aí o quando der vai ficando, né, vai sendo adiado, vai sendo, eh eh, protelado aí pelas circunstâncias da vida mesmo. E eu acho que essa questão dessa fé, ela ser tão raciocin ter que ser tão raciocinada assim, não é, é uma questão que eu acho que me encanta muito quando Kardec diz isso, porque, toda vez que as coisas acontecem, não sei vocês, mas, quando as coisas ruins ou coisas muito difíceis acontecem, depois que passa, depois que o tempo passa, né, e o tempo constrói, e nós construímos no tempo, nós vamos nos transformando no tempo também, e se a gente olha para trás, nós vamos perceber um crescimento que teve ali que não havia antes, né? O entendimento, uma compreensão maior, uma um vencer, um superar, um sentimento de fazer coisas que nós não fazíamos antes com tanta facilidade, e nós vamos nos percebendo como, pessoas, assim, maiores. E eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas, que alguém falou num dos estudos, ele falou assim: "Ai, é verdade mesmo, Lina, você vai crescendo, e eu quando cheguei aqui, quando chegava uma carta escrita em inglês, eu não falava inglês, aí para mim era um problema, era uma carta da FPL, eu não entendia, e eu ficava desesperado, ia procurar. Hoje, quando isso acontece, eu já fico tranquilo, já sei o que é, já sei como resolver". Então veja, é um exemplo, assim, bem primário, mas que mostra, não é, mostra como o espírito reage a esse crescimento também. Então acho que muita coisa que a gente vê com mais tranquilidade hoje, é graças a essas experiências difíceis, esses desafios que nós vencemos. Então acho que tem que ser mesmo grato e reconhecido a eles, e assim, no momento em que a gente está passando por ele, por mais difícil que seja, a gente se lembrar dessa proteção divina constante, né. Muitas coisas que são, às vezes, chegam a nós como essas dificuldades, as doenças, as cassações, são necessidades muito pertinentes para não nos deixar cair outra vez. Então, todos os momentos, como eu disse, toda hora é hora de agradecer, ao invés de
se revoltar e buscar, às vezes, até mais problemas físicos e emocionais nos momentos das dificuldades, né? Quando falta alguma coisa que você acha natural ser, né? Até momentos como, às vezes, alguma coisa que você preparou para que acontecesse, porque você tinha determinado plano. Então, a gente tem muito isso. A gente desenha alguma coisa e aquilo nem sempre é o que nós gostaríamos que fosse, mas há necessidade de ser como é. Por isso que precisa haver o pensamento naquela hora de dizer, não, isso precisa realmente ser suprimido, não, essa doença veio para poder dificultar tais acessos a determinadas coisas que seriam danosas naquele momento, né? As regalias, tudo, a dificuldade econômica, né? Ah, mas eu fiz planos disso, daquilo outro, mas não seria positivo nesse momento. Então, a gente tem que ter essa compreensão que há alguma força maior e muito boa e que nos ama muito, tomando conta, né, desse processo nosso. Muita gente envolvida. Então, às vezes, aquilo que às vezes até a gente faz, que é facilitar as coisas para alguém e depois causa um dano àquela pessoa, porque a gente não sabe, a gente, não, achei que era o melhor, mas às vezes não é o melhor. Às vezes o melhor é a dificuldade, às vezes o melhor é restringir, né? Então, não se pode ter medo desses momentos e fazê-los com muita segurança e, lógico, pedindo sempre a inspiração do alto para você fazer por si e pelos outros, né? Aí chegamos na inspiração do alto, né? Essa área que eu acho que é a questão da prece, né? E, de novo, nós vamos aprendendo aqui que a melhor prece é a doação, né? Fazer algo de bom é a melhor prece. E aí eu estava pensando nesse estudo, e nos Mensageiros eles falam assim, é um livro de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, e eles falam assim que as mensagens que eles enviam de lá para cá não são essas mensagens que a gente recebe aqui psicografadas, né? Mas somos nós. Cada um de nós é uma mensagem do Cristo uns para os outros. Então eu fiquei pensando nessa prece, e assim, a prece é essa conexão com algo maior, né? Então a gente fala assim, a gente precisa fazer uma prece, mas eu fiquei pensando, a gente não precisa fazer uma prece, a gente precisa ser prece, né? A gente precisa ser essa conexão com algo maior. E ser bom não é isso? Você ser bom não é você ser uma conexão de alguém que está precisando com algo maior que nós, né? Então, acho que essa atitude, esse comportamento que acho que está sendo pedido de nós, né? Não mais... Palavras ao vivo. Exato, o espírito tem que sair da letra e entrar em ação, né? Assim. Não, porque às vezes, né, a prece a gente vicia muito, vicia, né, como diz lá o pessoal lá de Salvador, quando quer brincar, porque fica aquela coisa assim, não, vou orar, vou orar. E esse vou orar é acordando o povo lá de cima, que devem estar dormindo, então prestando atenção no que devem fazer, porque a gente sabe tudo, né? E aí a gente faz aquela prece que é quase a sua imposição. Olha, eu preciso disso, sem isso, não sei o que, sem, né? Então, não, é aquela prece mesmo imposta lá e diz, olha, só falta o dia primeiro. Só falta dizer, se até amanhã de manhã esse negócio não sair, já viu, né? Eu vou sair daquele centro, porque eu já vi que lá não tem força nenhuma. E a culpa é sempre, né, do outro. Então, é preciso que a gente tenha, em primeiro lugar, logo, a confiança. Por isso que a prece, às vezes, se torna desnecessária. Aquele apelo que a gente fazia quando criança, né, para as mães, para os pais, que bastava a gente olhar com aquela cara, a mãe já sabia, o pai já sabia qual era a necessidade, né? Aí pegava no colo, e aí, não, peraí, se não podia atender, mas já dava um afagozinho, alguma coisa para tapear, né? Não traumatizar a criança.
Então, eles são assim conosco. Às vezes, vamos passar por uma situação bem dificultosa. Então, nessa hora é quando nós estamos mais assessorados. Então, se na hora que vai deitar não consegue, porque às vezes o sufoco está tão grande que você não consegue nem rezar, mas basta você fazer aquela súplica íntima, né? Como a gente diz a um amigo, assim, poxa, fulano, estou precisando de você. Não precisa nem dizer o que é. O amigo já vem, já abraça, já acolhe, já. Né? Então, é essa confiança que a gente tem que ter, que o invisível é aquilo que a gente não vê, mas se acostumar a contar com ele, a gente vai passar a sentir. É esse aconchego. Assim como a gente sente a raiva, quando assim, vixe, eu nem estou com raiva, essa raiva toda, mas eu estou. Que você também se ligou, às vezes, né, emocionalmente a uma outra, né, outra entidade doente e ali potencializou na hora que você está sentindo um sentimento que não deveria nem estar naquele momento, que vai lhe adoecer. Da mesma forma, quando a gente quer recuperar a sanidade, a gente tem que ter esse movimento para poder sair daquele buraco fundo e saber que nada está acontecendo que não seja necessário ou que você não tenha, né, como passar. Né? Aquela história de Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Agora estique o cobertor. Se você pega o cobertor e embola, vai ficar com frio mais tempo. Né? Se você estica direitinho, dá até para cobrir outra pessoa. Então, a gente tem que saber que tem os movimentos na encarnação que são nossos. Às vezes não é ainda fruto do nosso sentimento já formado, não. Às vezes o nosso está pequenininho, mas vem a onda da força que a gente precisa ter. Né? Então é assim mesmo. Vai chorando, mas vai. E esse entender, esse perceber os que estão ao nosso lado. Porque eu acho que sempre tem os amigos, os companheiros, os irmãos, os mestres, né? Porque quando alguém está pronto, quando a pessoa está pronta, sempre aparece alguém que nos dá força, que nos empurra. E esse entender que da questão espiritual que tem do outro lado, é que eu acho que fortalece muito, fortalece, nos dá coragem, porque se a gente passa batido, né? Não percebe esse mundo, esse outro lado, essa outra dimensão, e vai seguindo aqui, a gente vai, né? Vai viver, mesmo de um jeito ou de outro, vai passar pela situação. Mas quando nós temos essa consciência e praticamos essa sensibilidade de sentir esse amparo do outro lado, vão acontecendo, eu acho que muitas situações ou muitos sentimentos que vão nos favorecendo a sair daquele fundo de poço mais rápido. Então, eu acho que a literatura, o espiritismo é uma então, ele traz muita informação, traz muitos livros que a gente pode ler, muita informação que a gente pode acessar, mas a gente lê assim como se fosse um romance. Né? Você vai lá no Ave Cristo, tem um pai que está lá querendo ajudar o filho e perturbando o mentor dele lá, e o mentor falando, não adianta, teu filho não está pronto, ele não vai conseguir mudar ainda. E o pai está lá, não, mas eu vou, eu quero. Não importa que eu preciso tentar, eu falhei com ele, eu não fui pai suficiente, não guiei do jeito que devia, eu quero ir lá ajudar. E aí o mentor fala, então vai, te dou 100 anos para você fazer isso. Chega 100 anos. 100 anos a gente pensa que é muito, né? Imagina isso ali sei lá eu quantos séculos atrás, que as pessoas viviam no máximo 40, 50 anos, 100 anos ela podia ser 2 encarnações, 3. E ele vai e volta para tentar. Então, se a gente não prestar atenção nesses detalhes, a gente fala assim, estou abandonada aqui, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim. E quando o povo lá fez de tudo para ajudar a gente durante o dia e porque a gente furou o dedo na agulha, está lá reclamando que ninguém olha para a gente, né?
Hum. Eu sempre gosto de pensar assim, que podia ser pior, Não né. sei. Porque se a gente crê que tem sempre essa proteção, essa dedicação, né, não só dos amigos, às vezes encarnados e dos desencarnados, principalmente. Então tem eles trabalham para isso, eles evoluem, né. Quando a gente evolui também, a gente vai ver isso. Eles evoluem para poder cuidar dos que estão atrasados, né. A gente pensa: "Não, o espírito torna-se crístico para poder comer mais uvinhas verdes, né, para poder a nuvem ficar mais fofinha", mas não é. É justamente como Jesus mostrou, né, vir para poder dar um impulso nas encarnações no planeta e depois ainda sair pregado na cruz, mas que para ele era bobagem, né, porque ele estava era trabalhando, então já não se atém a isso. A gente não, qualquer decepção a gente já está, ó, estou fora, não vou mais brincar, não quero mais brincar. Porque, né? Então a gente vê que quanto mais você cresce, mais você compreende os que ainda estão menores, né? Então é por isso que a gente tem que começar a ter esse olhar tanto para o outro, porque senão a gente fica também às vezes se achando, aí você só quer andar com os mesmos. É bom a gente se misturar para a gente não esquecer de olhar para aqueles que estão à nossa volta no planeta, né, aos acontecimentos, às vezes, drásticos no planeta, porque é a nossa casa. Nossa casa é o planeta. A gente não sabe em outra encarnação para onde vai. Essa a gente foi para o Brasil e se rebelou e veio para os Estados Unidos. Está lá e não quer. Lá não tem ar-condicionado nas casas, nas coisas, não quer. Aí conseguimos um passe para vir para cá, né? E a gente não sabe também, quando voltar, vai saber o que é isso, né? Pensando o quê? Mas aí, foi um jeito que eles acharam de prender a gente, assim, umas 2 vezes na semana, pelo menos, vendo sempre. Lá a gente estaria aqui de jeito nenhum. Ah, não, ó, hoje está chovendo, aí o ônibus está assim, e agora aquela rua fechou, não dá, é trabalho, tá, estou cansado, e o calor, aquele centro é muito calorento. Aí a gente vai, aqui não pode sentir calor, senão, Maria, a gente está na porta, né, a gente já vai assim para ver como é que está a temperatura. Então, a gente tem essa oportunidade, temos essas oportunidades, né? Então, quando a gente vê alguém em necessidade pior do que a nossa, não a gente tem que ajudar, mas sabendo assim, eu vou ajudar porque eu acho que eu já estive lá ou vou estar em algum outro momento. Por que eu não treinar agora? Ser bondoso para uma pessoa que está em necessidade, para quando eu estiver, né, isso pesar na balança e alguém me olhar, talvez esse mesmo que hoje está aqui, que eu estou ajudando, talvez em outra vida, quando eu estiver em uma outra situação, seja essa mão que vai me erguer. Então, a gente tem que saber isso, que é um pelo outro, não tem para onde correr. E não é só os familiares, que a gente, né, ainda está preso àquilo, né? Se for do mesmo sangue, se for da mesma família, mas não tem nada a ver. E eu acho que quando você fala isso, bom, primeiro a questão familiar, eu acho que todo mundo aqui deve ter família muito boa, né? Muito perfeita, ninguém tem problemas, ninguém tem as diferenças. Mas normalmente é onde surge a melhor oportunidade para que aqueles que divergem de pontos de vista cresçam juntos ali para aprender a conviver, né? Ou é um espaço em que um grupo que se odiava tem a oportunidade ali de crescer junto, comer junto, de, né, comer um quilo de sal junto, para se conhecer, para se compreender, para entender, para realmente perceber o ponto de vista do outro. Então, leva tempo. E nada como morar em casa junto com um monte de irmãos, né? As famílias eram grandes, na minha eram quatro, somos 4 irmãs, mas eram pega para capar, às vezes que é.
Não era mole. Meus pais nunca ficaram sabendo de nada, assim, das nossas brigas mais feias, assim. E quando eles perguntavam, ninguém tinha feito nada, ninguém sabia de nada, e se eles fossem se meter, então aí que eles que levavam a culpa mesmo. Mas era uma oportunidade muito boa para a gente aprender a se entender. Mas uma coisa que eu acho que eu fiquei pensando assim, nesse estudo, e Emmanuel fala isso. A gente quer, né? A gente pede tanto para Deus assim, meu Deus do céu, que situação horrível, me tira daqui, para o mundo que eu quero descer, isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? E tá lá, né? Deus não faz nada por acaso, Deus não erra de endereço. A proteção divina está ali com você ali naquele problema todo mesmo. E se não tivesse esse problema, onde é que eu estaria se eu não estivesse aqui com esse problema que eu estou tendo, com essas diferenças que eu estou tendo? Como diz Marisa, poderia ser muito pior. Com certeza poderia, porque o que a gente já aprontou era para, né? Podia estar bem pior mesmo. Mas aí quando a gente fala isso e vem a inspiração de cima, a gente fala, não vai dar não. Vocês sabem que eu adoro encanto aqui, eu feminino. Fala assim, abraçar minha irmã, tá maluco? Isso vai resolver o problema? Que problema? Então, muitas vezes nos revoltamos com o remédio que nos é dado. A gente vai no médico e fala assim, não, esse remédio está amargo demais, não vai dar, não vou tomar. Aí, quer se curar como? Ou então fala assim, essa dor aqui tá terrível, deixa eu pegar esse remédio e vou dar para meu marido tomar. E vai me curar. Então, às vezes eu brinco com ele e falo assim, às vezes tem uma palestra ali que você devia estar lá, mas ele não estava, quem estava era eu. Quem tinha que ouvir era eu. Então, às vezes a gente pede muito assim, me dá uma solução aí, e a gente não quer trabalhar em nós, na solução que está dentro de nós. Eu gosto disso aí. Muitos rogam, né, refúgio entre os anjos, mas podem nos servir e o céu lhes conferiu entre as criaturas na terra para sorrir do nome. Né? Aí está lembrando quando o Chico está saindo da reunião com algumas pessoas que o acompanhavam, e tem aquele grupo de mendigos lá, assim, sentados, e ele larga todo mundo, vai lá, senta no chão, vem para aquele velhinho, surge muito, fica conversando ali, e tudo aí até que se despede, quando volta, eles não saem no espírito muito elevado. Ele está aqui entre essa comunidade para poder ajudá-los a suportar, né, essa prova de ter que viver assim, mendigando, de ter que ter só mesmo aquele quinhão de comida, né, disciplinando essas pessoas, né, ajudando na disciplina deles e a passarem por suas dificuldades. Então, você vê que o espírito elevado, ele não tem esse olhar de que quem ajuda quem, né? E às vezes nós temos essa diferença, né? Essa dificuldade de ajudar, de fazer pelo outro. A gente logo questiona, será que precisa mesmo? Será? Não sei. Às vezes está exigindo muito, né? Então, às vezes a gente aprendeu no Brasil assim, dava o que não servia mais, dava o que estava quebrado, dava, né? Então, a gente vai vendo como a gente. Porque a gente acha que aqui na América as pessoas têm um poder aquisitivo maior. Mas no Brasil tem muita gente com poder aquisitivo, né? Não é um país de mendigos, não é assim. E a gente via isso, né? Que as pessoas só davam as coisas, a gente não dizia, aí só dava quem já estava, já não tinha mesmo mais jeito. já não servia para ninguém, aí a gente dava àquela pessoa em necessidade. Então a gente vê como os nossos valores precisam mudar, né, de diversas formas. Né? Então não é o melhor só para mim, é o melhor para nós.
Então, a gente tem sempre que ter esse olhar mais compassivo, mais distributivo, né? Parar de ficar, tudo é meu, tudo vou guardar, vou não sei o quê, porque depois a morte chega e aí não vai levar a mala mesmo. Né? Mas ter essa força de estar com as pessoas, pelas pessoas, não mais só por si, pelas pessoas. E como isso é difícil, você estar ali pelas pessoas, né? Por quem está precisando, porque acho que a gente fala, a gente dá do que sobra, mas é assim com o nosso tempo, Não é só é assim com com a nossa compreensão. A gente compreende bem aqui no centro, a gente está bem compreensivo, mas sai ali fora para você ver se você compreende alguém que te corta no 95. Aqui no centro a gente está bem mansinho, né? A gente tem tempo, olha nos olhos um do outro, conversa, pergunta se está tudo bem, presta atenção para ver se a pessoa. Hoje a pessoa está parecendo meio caidinha, deixa eu lá ver se tá tudo bem. Você faz isso no trabalho, você faz isso em casa, faz isso com o vizinho, entende? São coisas assim que a gente ainda tem duas medidas, né? 2 pesos, 2 medidas. Então, isso é um exercício, eu falo aqui, porque quem mais precisa ouvir sou eu mesmo, né? Eu ouvi mais perto da boca. Então, não tem como a gente sair daqui também perfeito, não tem como a gente estudar a semana inteira e sair daqui com alguma coisa, não é sair daqui e aqui, como é que eu vou praticar? Com quem que eu vou, né? Quem é que está me chamando hoje? O que está acontecendo à minha volta? E ter esse olhar de olhos mais de ver mesmo, porque as pessoas não vão te falar, né? Muitas vezes elas não vão falar claramente o que, é que elas precisam de você. E você vai ter que sentar ali e dar seu ouvido, dar do seu tempo, e dar do seu silêncio para dividir com aquela pessoa. Abraço de Marisa. Abraço de mãe. Não, é um negócio também que o texto traz, né? Isso que às vezes a gente não sabe que naqueles momentos que a gente às vezes sempre renega, né? Que é o de estar, às vezes, ajudando as pessoas de qualquer forma que for, é quando nós estamos mais rodeados de espíritos bons, né? Quebrando nossos galhos, para que a gente continue ajudando, porque são poucas pessoas que ajudam. Então, ou que fazem isso espontaneamente, né? Que a gente às vezes faz na barganha, né? Vou fazer isso em troca daquilo. Né? Mas isso a gente faz no centro espírita, desde o passe, qualquer função do centro espírita. Se todo mundo analisar direitinho, poucos são aqueles que chegam com aquela vontade de servir pelo serviço, para exercitar ser bom. Né? Mas normalmente a gente quer para poder ver se a queda, né? Vocês estão vendo, acho que como eu estou boazinha hoje, eu passo, ou então vim para a cantina, ou estou ali na livraria, estou ajudando, ó gente, vamos contando aí, não sei o que, tá? Mas no início é assim, é bom que seja, né? Mas é bom que a gente depois vá persistindo, porque senão, quando a gente aqui no centro eu já vi isso, não sei nos outros centros, mas aqui eu via isso, assim, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, quando não conseguiam o que elas vieram buscar, daria ao infinito, né? Não é só uma coisa, né? Com vários tipos de vontade de ter alguma coisa nessa encarnação. Quando não conseguiam, algumas continuavam e aí descobriam outras coisas e aí ficavam muito felizes. Mas outras não, era aquilo. Ah, não, então eu vou lá na frente tem centro de Umbanda, quem sabe lá não é mais forte que vocês, né? E aí lá se vai. Mas é assim, somos nós assim. Então a gente às vezes descobrir o caminho não é suficiente. E olha, eu descobri que indo por esse caminho aqui, eu vou dar num lugar muito bom para mim. Ah, não, eu já queria que a porta tivesse aqui, que eu abrisse, que já caísse num lugar bom para mim. Então, somos nós. Então, se a gente já não é tão assim, é porque já estamos um pouquinho
né, mais para frente, não é melhor nem pior. É que estamos trabalhando a nossa compreensão das vidas. Que a gente, quando está na encarnação, a gente vê teste. E aí, depois que vai vendo que não é uma só, impossível ser, né? Por isso que quando alguém desencarna, a pessoa não desaparece, a pessoa continua, graças a Deus, porque não seria possível, né? A gente ter um guia como Jesus, um Deus tão maravilhoso, né? Onipotente, onipresente, cuidadoso, né? Quase humano, né? Dá essa frase como Deus. Tem quanta gente não se acha como Deus. Mas a gente vai vendo que é possível, depois que a gente abre uma janelinha, não precisa abrir a porta toda escancarada, a gente não tem o que escancarar. É tão delicado as, as coisas divinas, né? Os sentimentos mais divinos são tão delicados que às vezes você começa a fazer e você nem mesmo tem noção do que está fazendo. Tão legal isso, né? E eu acho que eles fazem isso acontecer para a gente não se achar. Porque senão a gente começava a se achar. Né? Tem gente que não chegou. Já nos achamos? Mas Só da próxima. uma coisa que acho que Emmanuel traz, que eu acho que é bom a gente marcar, que eu queria que vocês levassem para casa, é isso. Ele fala assim, tanto a dor, os problemas, todas aquelas dificuldades, todas aquelas, né, da doença, a perda, tudo que a gente, os conflitos, e a alegria, tudo que nos traz alegria, que nos faz bem, que nos fortalece, são recursos. São recursos que nos são dados por essa proteção divina. Então, quando as coisas acontecem, se a gente for prestar bastante atenção na vida, no correr da vida, nós vamos perceber que para cada passo mais difícil, mais marcante, nós fomos preparados com muitos recursos antes para lidar com aquela situação. É que quando chega a gente não, né, se desespera um pouco e não percebe, mas esses recursos já são entregues para nós, né? Nós vamos sendo ensinados, nós vamos sendo ali mentorados para lidar com certas coisas que faz parte de nós, porque é das nossas escolhas, né? Porque é cada um de acordo com as suas obras. Então, conforme a gente vai fazendo as coisas, conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas, e plantando as nossas sementinhas, a colheita é inevitável. Né? Mas pensar que não é porque a gente cortou a cabeça de alguém que a nossa cabeça vai ser cortada. Não é assim que funciona a pedagogia, né? Essa proteção de Deus. Eu acho que no final das contas, para quem tem filhos aqui, o que você quer dos filhos? Eles fiquem bem, que eles se fortaleçam, que eles se amem uns aos outros, né? E parem com aquela picuinha de brigar um com o outro por causa de um pedaço de bolo. E ter um bolo suficiente para todo mundo aqui. Assim, como mães e pais, mas no final do dia é isso, a gente não quer castigar ninguém, a gente não quer que um fique sem um pedaço do bolo. Assim, alguma mãe, algum pai quer isso? A gente quer que todos tenham. Então, mas por escolhas individuais de cada um, que a gente também, como pai e mãe, não pode mudar, não pode obrigar a fazer diferente, até uma vez que chega na maioridade, eles cada um segue a sua vida. E espíritos também, uma vez que os espíritos chegam numa certa fase, cada um vai fazer suas escolhas e vai seguir o seu livre-arbítrio e as consequências de suas escolhas. Então, mas entender que tudo isso são recursos que nos são dados. E valorizá-los, reconhecê-los e valorizá-los. Mas tudo isso é esse impulso para um progresso, para o crescimento.
cada um de nós. Não é por castigo, não é por maldade, não é por fazer a gente pagar alguma coisa, não. É fazer a gente aprender a entender e nos amarmos. Não é isso, vou dar minhas últimas palavras, né? Você pede. Mas eu acho que a gente tem tudo, temos a parte do Espírito na mão para o tempo, ainda temos tempo para, acho que até o último dia, né? O último suspiro a gente tem tempo. O último suspiro eu acho principal, é que a gente fecha mesmo assim a conta, diz, não, rapaz, aí, isso aí vai dar pelo menos um ponto ou dois, a gente tem que querer. Porque quando a gente sabe que a gente não vai, né, não vai andar para trás, já é uma grande coisa. Quando a gente sabe que a gente está num momento do planeta, né, de extremo valor para todos nós, espíritos caminheiros, porque a gente vai passar para outros estágios. Então, a gente já sabe disso. Então, vai ser mais difícil? Não, eu acho que a dificuldade não existe. Existe os desafios, né, que os espíritos chamam, mais desafios, e que nós já estamos assim prontos para isso. Porque senão, quando a gente desencarnar e for para retornar, a gente vai ver que está retornando para aqui mesmo. Quem chegar para aqui mesmo já sabe que não vai ficar lá. Não. Então, continuando. Para lá, quer dizer, para aquela outro lugar que é a Terra. Né? Mas eu acho que uma coisa boa que tem é essa irmandade que nos tornamos e somos muito felizes por estarmos juntos e nos reconheceremos aonde quer que estejamos. Então, quem, por favor, me veja se perdendo em algum canto, vão atrás de mim, eu agradeço profundamente. Se vocês, né, puderem me dar a mão e aí me levar junto com vocês para a Terra Prometida. É isso. Então, que essa proteção, essa proteção divina e aprender a sentir, né? Essa proteção divina em tudo, sempre, em todos. Acho que essa lição. Então, era isso, gente. Era isso que a gente queria dividir com vocês. E agradecemos aqui a todos que nos ouviram, né? O pessoal que está aí na internet também. Uma boa noite para todos. E nós vamos fazer, então, a prece final e passar para os passos, tá? Amanhã é Humberto, né? E até avisar, né? Se estiver vindo para as aulas, né? Venham amanhã cedo para poder pegar lugar, porque amanhã é Humberto. No capítulo 5, eu acho, o poder do amor. E domingo também ele vai estar aqui com a gente, com uma palestra bem bacana, que não é aula, mas coroa as nossas aulas, né? O perispírito e a eternidade, que a gente tem dado as aulas sobre o perispírito, a obsessão. Aí, quando eu perguntei a ele qual era o tema da palestra, ele espera espírito e eternidade. Eu disse, mas ninguém, a gente se chama para essa, né? Ele vai falar sobre a pineal, que é vai ser aula. Vai ser aula às 9h45. Então, a gente vai ter um festival de Humberto essa semana, né? Não tem ou não, que é sempre bom. Tá. Deixa eu só colocar aqui. A gente apagar a luz, por favor. Vamos fazer então a nossa prece final. Agradecendo a espiritualidade maior que nos atende, que nos protege, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e que possamos sair daqui, Pai, fortalecidos com teu amor, fortalecidos na tua presença, esse amor incondicional, que possam todos receber os fluidos que jorram do alto, servir de ponte em cada família, em cada lar, em cada situação, servir de ponte para algo maior, para essa inteligência, esse amor maior. Que
possamos sair daqui na certeza da tua proteção sempre. E assim seja. E assim seja. Nós vamos passar para os passos, podem ficar sentados, que serão chamados.